Você já parou para pensar sobre quem realmente paga pelo material que você quer trabalhar? Você já parou para pensar que talvez você esteja focado na coleta desse material, mas não esteja dando a devida importância sobre para quem você vai vender, o que ele quer, quais os parâmetros que ele leva em consideração? E se o verdadeiro segredo não for coletar grande quantidade, e sim focar em vender por um preço que te traga uma margem muito maior do que o normal, do que o que todo mundo trabalha. Seja bem-vindo a essa aula. Aqui a gente vai falar então sobre, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui. Quem realmente compra o material? Aqui você vai entender que a indústria é o motor da cadeia de resíduos sólidos. Quando a gente fala de materiais, já vimos que o valor, o dinheiro nasce no setor de resíduos através de uma contratação de uma empresa que vai coletar esse resíduo de algum lugar, né? Alguns entram aí no processo de exceção, porque eles são gerados, mas eles têm valor de mercado, então a empresa, em vez de pagar para alguém tirar, ela também ela recebe, ela vende esse material por um preço bom. Aí resolve vários problemas aí. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, na área de orgânicos, né, que o pessoal diz: "Orgânico?", né, por exemplo, as cervejarias têm ali resíduo de cevada, aquele bagaço de cevada, e aquilo ali é rico em proteína, mas para a cervejaria já é resíduo. Então tem muita proteína, tem um valor nutricional muito alto. Essas cervejarias acabam vendendo isso para quem cria animais, como por exemplo porcos, o pessoal, produz ração com aquilo. Tem uns exageros aí, porque aquilo tem muito gás, se o animal comer aquilo gera muito gás e alguns morrem porque explode lá dentro as tripas do animal, enfim, tem todo um cuidado aí, mas isso é muito comum no mercado, em cervejarias, acontecer dessa forma. Então, nem todo resíduo a empresa paga para ser coletado, às vezes ela recebe, ela vende aquele resíduo para alguém. Então você tem que entender como isso funciona, quem paga, quem recebe, qual é a indústria, qual o material que você quer. Já entendeu quais são os materiais, os grupos aí de celulose, de polímeros, de materiais amorfos, você vai ter aí, sei lá, o grupo de metálicos, e quem compra, quem paga, de onde eu vou pegar, aí você entendeu esse valor. Agora, qual é o grande erro que muita gente faz? Eu diria assim, a maior parte dos catadores, das usinas, de triagem operadas por cooperativas de catadores e quem está começando também na área, foca muito na coleta. É importante a coleta? Lógico, sem coleta não vai ter mercado, você não vai fazer nada, você precisa do material. Mas aí você não dá o devido esforço na hora da venda. Você não procura entender o que que o seu comprador quer, quais são os parâmetros, e aí você produz o negócio de qualquer jeito. É que nem você chegar num restaurante e a pessoa lá: "Ó, eu quero almoçar", e aí você vai, senta, aí ela bota um prato de um arroz todo grudado, todo mal feito, todo mal temperado, uma carne queimada, sei lá, uma comida que uma aparência é horrível, bota no prato e aí bota lá para você comer. Você vai olhar e dizer: "Nossa, mas que comida feia é essa, horrível essa comida", né, e aí a pessoa vai dizer lá: "Você tem que comer, porque isso daí é comida". Comida não precisa ter aparência bonita, só que o cliente, quando chega, que ele quer pagar para alguém para fazer para ele vai querer ver um pouco bonito, ele tem as exigências dele, né. Tem alguns que vão comer desse jeito, uma quantidade bem pequena. Vão olhar e vão dizer: "Nossa, essa comida tá horrível, hein, esse arroz queimado aqui tá feio esse negócio". Então ele vai ter a regra dele. Ele é cliente, ele paga. Por que que com a indústria dos materiais recicláveis deveria ser diferente? Não, cada indústria tem a sua exigência, né. Então, eles vão ter diversas exigências, mas tem 3 exigências aqui que são padrão, normalmente para muitas, não para todas, mas para muitas indústrias, que eu vou mostrar aqui para vocês. Preste atenção, né. Quais são essas exigências? Primeiro, a indústria ela não vai comprar intenção de ninguém. É um negócio que funciona ligado não pelo ambientalismo, pelo sentimento social, não. A indústria não vai ter tempo para pensar nisso. Ela vai pensar
num material que vai servir de matéria-prima para ela fabricar um produto. Do outro lado, ela quer fabricar um produto que tem qualidade. Ou seja, ela tem um padrão de qualidade. Ela tem um padrão, um material classificado, limpo e homogêneo. Esse é um padrão de qualidade que ela vai exigir de você. Então não é porque você tem um material que você vai conseguir vender para a indústria. Se esse material não tiver um grau de pureza, o mínimo de grau de pureza que a indústria exige, ela não compra. Ela prefere comprar isso virgem do que ter trabalho de estar limpando, separando ali aquele material, entendeu? Então muito material deixa de ser vendido por causa desse motivo. A outra questão é o volume. Muitas indústrias, elas, quando compram de você, tipo assim, ó, indústria de plástico, vou comprar plástico e aí eu vou fabricar sacola e eu tenho um outro cliente lá que eu posso fechar um contrato com ele, mas só vou fechar contrato com ele se eu tiver matéria-prima para fabricar a sacola plástica para ele. Aí o que acontece? Ela vai em busca de algum fornecedor. E o supermercado que compra dela fecha um contrato com essa indústria. Aí ela diz assim: ó, eu preciso de, sei lá, 60.000 sacolas plásticas por mês. E aí a indústria pensa: bom, para isso eu preciso de tantas toneladas aqui de plástico. E aí ela vai atrás de alguém. E essa indústria vai querer fechar um contrato com esse fornecedor dela. Ela vai dizer: ó, se você falhar, eu vou ter que falhar lá com o meu cliente. Ele vai me aplicar uma multa e eu vou passar ela para você. Percebeu? É assim que vai funcionar. Então, segundo a exigência de muitas indústrias, é o volume, né? Esse volume muito importante. E, claro, a regularidade, previsibilidade de entrega, contratos, não aventuras. Indústria não gosta de aventura, não, tá, gente? Ah, entrega esse mês e daqui só 6 meses, aí eles não vão querer, porque eles vão produzir naquele momento um grande, mas ele não pode contar, não é previsível, não pode contar com aquela mercadoria, porque aí não vai fechar contrato com ninguém, vai gerar um excedente lá, mas não vai vender necessariamente. Quem compra das indústrias normalmente tem compra recorrente. Então são esses três critérios aqui que normalmente acontecem a nível de indústria. Portanto, meu caro amigo, não adianta você investir no seu galpão, comprar caminhão e achar que vai vender para a indústria, se você não puder oferecer pelo menos essas três coisas aqui, que eu acabei de mostrar para você, percebe? A estratégia para que você consiga atender isso, ela é de inteligência, uma inteligência comercial. Não tem nada a ver com estrutura. A estrutura pode lhe ajudar, mas também pode lhe atrapalhar, porque ela vai aumentar seu custo. Antes de pensar em aumentar custo, você tem que pensar nessa estruturação desse negócio. Primeira coisa é desenvolver inteligência comercial. E olha, eh, você pode, né, contratar alguém para fazer isso, mas é muito bom que você desenvolva você mesmo essa inteligência comercial. Se você contratar um serviço, quem você contratar precisa lhe ensinar isso. A gente aqui na Virapuru, a gente faz isso. Toda contratação e para estruturação de negócio, a gente acaba treinando também quem nos contrata. Então, vamos fazer estruturação técnica e econômica de um galpão, de triagem, de uma usina. Então, a gente a gente fala com quem está contratando e diz: olha, traz alguém para que você entenda todo o processo como funciona, porque senão não adianta nada a gente estruturar e aí entregar, a pessoa que recebe não estudou junto, não percebeu como aquilo ali foi estruturado, construído, aí vai ter que estudar do zero, não funciona, não é muito bom. O melhor é acompanhar e receber esse treinamento junto com o trabalho da prestação de serviço. E aí, gente, fez sentido para vocês? Deixa o comentário aqui que eu quero saber também. Eu estou falando aqui com essa câmera aqui e eu não estou vendo vocês do outro lado. Então, por favor, deixa o comentário aqui embaixo e depois eu vou olhar aqui, eu vou ler e responder aqui o que vocês falaram, tá certo? É isso, gente. Um grande abraço. Até a próxima aula. Saudações sustentáveis e até lá.